Chegou a tropa, sonista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa. PlayStation 1000 Grau, onde o cachista chora e o fio não vê. E finalmente chegou o grande momento, a review que muitos esperavam e me pediram. Fui muito cobrado para estar fazendo esse vídeo aqui para vocês e já antecipo que haverá nesse vídeo tanto elogios como críticas ao game. E por último, eu vou dar o meu veredito no final, assim como eu fiz com o Gear 5. Então se acomoda aí, porque eu tenho um resumo de muitas coisas para falar e eu preciso da sua total atenção. Então, como de costume, eu vou começar falando todos os pontos positivos que eu anotei a respeito do game e logo em seguida eu falarei a respeito das críticas a respeito do mesmo. O meu primeiro elogio logo de cara vai para os gráficos do game, exatamente isso. Eu poderia dizer para vocês, com base na experiência que eu tive jogando tanto no PlayStation quanto em um PC do qual eu posso rodar 4K com presets no Ultra, que eu vi pouquíssimos gráficos com essa qualidade. Eu diria facilmente que Death Stranding está entre os 5 melhores gráficos dessa geração de consoles. É incrível o trabalho que o Kojima conseguiu fazer na engine que já era da Sony, pertencente ao estúdio da Guerrilla Games, utilizado para fazer um dos jogos que também possui com certeza um dos gráficos mais lindos dessa geração, que é Horizon Zero Dawn. Eu fiquei pasmado de ver como o Kojima soube trabalhar bem nessa engine. Eu diria que ele trabalhou melhor do que o próprio estúdio da Guerrilla Games e vocês vão entender no que eu vou falar aqui nos próximos tópicos. Meu segundo elogio vai para a campanha do game. Poucos jogos de fato têm uma duração tão prolongada, mas que prenda você até o final com curiosidade e que desperte a sua atenção. A gente vê algumas empresas aí no mercado, muitas vezes, tentando estender o gameplay do seu jogo ali single player, enchendo um pouquinho de linguiça. E no caso de Death Stranding isso não acontece, porque tudo que você faz lá te traz um benefício bem conceituado, definitivo, que realmente te ajuda em qualquer área do jogo, principalmente nas missões principais. Então isso faz com que aquelas missões que deveriam ser secundárias se torne, na verdade, parte da missão principal que você tem que fazer. É diferente de alguns outros jogos em que, por exemplo, uma missão secundária não tem tanta utilidade assim, não é uma coisa assim que realmente faz falta durante o seu gameplay. Enquanto que em Death Stranding as recompensas que você tem por fazer essas missões, eu poderia dizer que são até de certa forma essenciais para o seu sucesso no game, especialmente se você jogar ele no nível difícil, que foi o nível que eu comecei jogando. O terceiro ponto que, cara, eu não achei que eu elogiaria nesse game, mas é de fato a inovação. O que o Kojima estava criando de hype desde a E3 em que Death Stranding foi apresentado, finalmente pôde ser totalmente compreendido na história do game, mas acima de tudo a maneira como você joga o jogo, ele conseguiu fazer com que se tornasse interessante você andar a pé com seu personagem no jogo, mesmo que você tenha a opção de utilizar veículos. Se a gente for fazer uma comparação direta com outros jogos de mundo aberto que são um sucesso mundial e todo mundo, poderíamos dizer assim, gosta, né? Seria um gosto padrão, como o GTA, você pode ver que a maioria das pessoas que jogam GTA dificilmente ficam andando a pé com o personagem no cenário, porque realmente não tem nada que te atraia muito e ficar andando a pé ali com o personagem. Na verdade, você quer pegar veículos, você quer pegar aviões, você quer utilizar meios de transporte que aumentem a sua diversão e te tragam uma certa adrenalina. Já Death Stranding é um jogo que também é de mundo aberto, porém ele te incentiva e te desperta o desejo de andar justamente a pé, porque o andar a pé nesse jogo é uma coisa totalmente inovadora. Realmente tem graça, cara, você fazer ali o trajeto, subir montanhas, escalar, utilizar equipamentos, cordas, escadas. Pode parecer até meio besta, cara, mas é divertido. Então muitas vezes você escolhe até andar a pé, até por motivos de segurança no game, do que utilizar os veículos, que tem uma variedade considerável deles lá também. Então isso me impressionou muito, cara, e não tinha como eu não citar aqui pra você. Se você acha que Death Stranding é apenas um jogo de andar ou coisa do tipo,
você tá muito enganado. Mas andar faz parte e é muito legal nesse game. Não se deixe levar por opinião de gente que sequer jogou o título. Pelo menos experimenta quando você puder, eu tenho certeza que você vai achar no mínimo interessante. A quarta coisa que me chamou muita atenção foi a física do Death Stranding. Todo mundo sabe que o criador de Death Stranding é o mesmo criador da série de Metal Gear como nós bem conhecemos. E no último game, lançado em 2015, o Metal Gear Solid 5, foi um jogo que inovou na série por ter um mundo aberto, onde você também podia utilizar veículos para se deslocar até os lugares. E a física desse jogo ela é realmente digna de ser notada porque ela é de fato impressionante. Ela foi muito bem trabalhada. Em qualquer terreno que você vai andar, você vai sentir diferença. Você andar na neve é diferente de você andar nas areias de algum deserto, assim como você andar em um solo rochoso é diferente de você andar em um solo liso. E isso que eu digo não é na visão, mas sim na perceptividade dos controles, na maneira que o personagem interage com cada um desses cenários. A gente já viu algumas coisas parecidas em outros jogos, mas em Death Stranding esse é o foco, então tá tudo ali nos mínimos detalhes. Quando você tenta subir uma montanha, quando você tá escalando, quando você tá andando a pé, mas numa superfície mais íngreme, tudo ali tem uma mecânica, tudo ali tem uma física implementada que é fantástica, até mesmo no tempo do game, quando tá chovendo, ou quando tá nevando, ou quando tá batendo um vento muito forte, você sente tudo isso afetando o seu personagem e também a sua gameplay. Então uma física que é até muito diferente do que a gente via em Metal Gear Solid 5, que foi o último game feito por Hideo Kojima, onde também se tornou mundo aberto, mas não tinha esse tipo de interação. Parece uma evolução muito natural do que seria talvez um Metal Gear Solid 6, né, caso o Kojima tivesse permanecido na Konami. Uma outra coisa que também é muito legal é a exploração estimulada que o jogo traz para o jogador. Exatamente, além daquele ponto que eu falei para vocês sobre você andar, né, de ser realmente uma coisa divertida, você também quer sempre explorar, né? O mapa desse game, ele não só é extenso, ele é muito rico em detalhes, ele é muito rico em aspectos que faz você ter curiosidade de ir até outra localidade só para ver o que tem ali, ou quem sabe só admirar, por exemplo, uma paisagem. Você realmente quer visitar as outras localidades, até porque é preciso também, mas isso acontece de forma natural e não apenas por obrigação de se fazer uma missão. Então, eu também achei isso muito legal. Uma outra coisa que eu achei muito legal, que o Kojima com certeza aproveitou do Metal Gear 5, foi a interface dos itens. Para você ter aquela interface rápida de acessar os itens na tela, você usa ali o direcional digital. E ali abre aquela roda que a gente já está cansado de ver agora na maioria dos jogos, né? Que foi uma inovação muito grande do Red Dead Redemption na geração passada, que é aquela roda de itens que você seleciona o que você quer usar. A diferença é que a maioria dos jogos costumam usar o L1 ou o LB, né? No caso do Xbox, não tira praticidade. Na verdade, é até melhor, porque você tem uma gama de seleção maior do que nessa roda tradicional. Isso faz todo sentido com o contexto do game, é exatamente como em Metal Gear Solid 5, onde aquele sistema se encaixou muito bem naquele caso, também se encaixa muito bem nesse. Um outro ponto que não tem como não citar, cara, a otimização. Esse jogo, de fato, pode-se dizer que ele deve ser um dos que mais aproveitam o hardware do PlayStation. Isso você já percebe pelos gráficos, mas uma coisa que me surpreendeu, cara, porque geralmente quando a maioria dos jogos, quando eles são pesados mesmo graficamente, esses jogos AAAs de alto orçamento, com texturas bem feitas, eles costumam fazer qualquer videogame fritar, né? Os bichos começam a esquentar, você começa a ouvir ali a ventoinha. E eu, por exemplo, joguei num Play 4 base, cara, e eu digo pra você, jogar Horizon Zero Dawn fez o meu PlayStation ficar com o cooler dele muito mais acelerado do que Death Stranding, o que eu achei estranho, porque é a mesma engine, mas parece que o Kojima, ele trouxe toda a sua experiência, né, em implementação, e o mais impressionante é que você vê que parece que ele não coloca tanto peso assim no seu PlayStation 4, porque o videogame ele realmente fica quietinho a maior parte do tempo. Em nenhum momento aquele pareceu um avião decolando, como acontece em algumas situações. Outro ponto também que não dá pra deixar de citar, cara, é o auxílio online que você recebe dos outros jogadores. É impossível você jogar Death Stranding e não utilizar esse benefício, que é uma das principais coisas, que é a forte comunidade que o jogo tem. Muitas vezes no seu mapa você vai encontrar construtos de outros jogadores
que vão beneficiar a você. E os seus construtos também vão beneficiar outros jogadores no mundo deles. Death Stranding não tem um multiplayer, onde outros jogadores estão na sua tela propriamente ditos, mas aquilo que eles fazem também reflete no seu mundo do seu jogo. Então, se um jogador constrói um gerador de energia em determinado lugar do mapa, você vai poder utilizar aquele gerador de energia também sem você precisar ter construído. Então é muito legal essa sacada que o Kojima implementou no game, funcionou maravilhosamente bem e possibilitou então economizar muito tempo durante as missões. Então esse, sem dúvida, é um dos pontos mais fortes que tem nesse game. E um dos últimos pontos mais positivos é justamente as sensações de realismo com relação a medo, suspense, preocupação, apreensão e ação do game. Esse último que eu falei pra você também tá certo. Embora o jogo ele não tenha um foco na ação, como em outros games que a gente vê no mercado, como por exemplo um Gears of War, um Uncharted, ele também explora esses elementos, mas de uma forma um pouco mais sutil. Haja visto que o personagem principal, o protagonista, ele não é um lutador, não é um guerreiro ou coisa do tipo, né? Guerreiro ele até é, mas em outro sentido. E eu achei isso muito legal. O jogo ele te transmite todas essas sensações no momento certo, mas o que realmente mais chama atenção é o momento em que você dá de cara com as BTs, né? Que são aí os monstros do jogo, do qual você tem que saber contornar elas para você não ser pego e perder os seus itens. Enquanto que a parte de combate, mais similar ao que nós vemos nos games hoje em dia, é uma coisa assim bem colocada, mas que não tem foco nisso. Inclusive, o game incentiva você a não matar de forma alguma qualquer inimigo que seja, porque se você fizer isso, vai ter sérias consequências e você só vai ter dor de cabeça. Então isso eu achei legal, porque o jogo ele não explora a violência de uma forma tão ampla como muitos jogos fazem hoje em dia sem necessidade. O jogo, na verdade, ele é muito moderado, ele é focado ali na aventura, no suspense, e essa parte ela entra como um tempero também muito bem feito. Então não fica desproporcional. Se você quer ter ação, o game também tem ação, mas o foco dele não é esse. E mesmo assim o jogo ficou espetacular, cara. Até agora eu não entendi como é que fizeram isso. E por último, que eu acho que é uma das observações mais sadias para você fazer a respeito de um game, nenhum bug no jogo durante as minhas 70 horas de gameplay só pra zerar, cara. Eu não presenciei nenhum bug. Você tá ouvindo o que eu tô falando, cara? Eu acho que eu não tenho memórias de nenhum jogo que eu tenha jogado, assim, que eu posso falar de cabeça agora pra vocês, que eu nunca tenha presenciado pelo menos um bugzinho, cara. O que é uma das partes mais impressionantes, porque eu comecei a jogar ele sem baixar a atualização quando eu coloquei aqui no videogame. Eu só pus a mídia física e comecei a jogar e já não tinha bug nenhum. Aí veio uma atualização dizendo que estava corrigindo algumas coisas, não sei nem o que, mas durante todo o meu gameplay nada disso foi presenciado. Então até aqui você ouviu todos os pontos positivos que eu falei a respeito do game e agora eu vou adentrar a parte negativa, as críticas, que são os contras que eu tenho com relação a Death Stranding, e você é livre para concordar ou não. E já vamos começar falando a respeito da interface do game, exatamente. A interface do menu ela é uma interface simples e muito funcional, mas quando o game saiu aquela interface estava com defeito, né? Eu não vou dizer que era um bug, né? É um defeito ali mesmo de programação do menu. Pelo menos comigo aconteceu. Eu estava colocando para aparecer legenda e quando eu colocava isso não aparecia. E quando eu colocava a opção de não aparecer legenda, aí a legenda aparecia. Mas isso foi corrigido depois do patch que lançaram. Porém, a minha crítica à interface do game é a interface do menu de pausa in-game e também dos terminais de acesso que você mexe quando você está dentro das bases. Parece que o Kojima pegou lá do Metal Gear 5, de novo falando do Metal Gear 5, né? E deu uma mexida ali, deixou o negócio um pouco mais futurista, etc e tal. Então assim, é uma interface confusa, mas não que ela não seja funcional, só que você vai precisar de um tempinho para você entender um pouco ali os menuzinhos. Depois que você aprende a mexer ali mais ou menos, é tranquilo, é suave para você mexer, mas ainda assim eu achei
um pouco confusa, né? Acho que eu não tinha necessidade de fazer uma interface muito futurista, podia fazer uma coisa um pouco mais resumida e um pouco mais intuitivo, mas ok, é possível de ser utilizado. E essa próxima crítica ela vai parecer até uma contradição, porque eu elogiei a física do game, porém, o game também tem um dos seus maiores defeitos na física também. Só que não é com o personagem em si. O seu maior defeito na física está justamente naquele mesmo defeito que nós presenciamos no Metal Gear 5, que foi que o Kojima fez, que é a movimentação, locomoção com veículos. Quando eu fiz a minha primeira live de gameplay do Death Stranding lá no canal secundário de lives aqui da PlayStation Mil Grau, a galera viu que eu tinha achado uma moto ali para ser usada pela primeira vez e eu fiquei encantado, porque eu realmente me impressionei com os controles sendo realmente muito bons no veículo, porém é apenas em um solo limpo, né, que não tem nada. Se você pegar qualquer um dos veículos do jogo, principalmente as caminhonetes, os veículos grandes, e for passar por um terreno acidentado, cara, o controle é horrível, é um lixo. Então isso é uma coisa que nos casos mais extremos e negativos, que são poucos que acontecem no game, que te incentivam a querer andar a pé ao invés de pegar um veículo, dependendo do lugar que você vai. Porque vai levar um tempinho pra você pegar as manhas ali pra contornar, e mesmo depois que você pega as manhas, ainda é muito chato usar esses veículos em lugares acidentados. Eu não recomendo em hipótese alguma. Isso aí é uma coisa que eles precisam arrumar com urgência, cara. A caminhonete muitas vezes ela derrapa, ela continua andando sem você apertar o botão, mesmo apertando o freio. É um negócio assim cabuloso e eu tive algumas dores de cabeça durante o game com isso daí. O terceiro ponto que, cara, não tem como não criticar, né, velho? Tem muito texto, cara. Tem até um troféu no jogo pra quando você lê 100 e-mails que o Sam recebe ali, etc e tal. Quem é que fica mandando e-mail hoje em dia, né? Se hoje em dia, na época que nós vivemos, ninguém mais fica mandando e-mail pra ninguém, é tudo no WhatsApp. Por que que o Kojima foi implementar um sistema de e-mail pra ser enviado ali? Não faz muito sentido. Considerando as tecnologias lá que, né, a humanidade tem ali no jogo, eu esperava que fosse uma outra coisa que seria utilizado. Muitos e-mails eles são informativos, realmente, é como em Horizon Zero Dawn, né? Você quer saber o que tá dizendo ali, porque é uma curiosidade que faz parte da história do game, mas alguns e-mails ali, eles são meio desnecessários, né? Às vezes é uma interatividade de um NPC com o seu personagem, um agradecimento, uma coisa besta, sabe? Que não tem necessidade e que não agrega em nada. Então não precisava ser feito em forma de texto, o cara tem que ficar parando e olhando. Não, podia ser, novamente citando exemplo, como Metal Gear Solid 5, que você tem as fitas cassete, você ouve o áudio e é muito mais interessante de você ver, mesmo que seja uma coisa meio trivial, mas é mais intuitiva, é melhor e atrapalha menos o jogador, né, cara? Porque você no Metal Gear podia fazer a missão enquanto você ouvia ali a fita cassete com um diálogo, o que quer que seja, e já nesse jogo não tem muito disso. Outro ponto negativo também, cara, o jogo ele tem animações repetidas para ações padronizadas, e isso se torna extremamente cansativo de você assistir e esperar. No começo do jogo, essas animações que eu tô falando, você nem vai perceber que são animações exatamente, mas conforme você vai jogando e você vê se repetindo, isso começa a se tornar um pouco irritante. Como, por exemplo, se você selecionar equipamentos para serem, sei lá, reciclados e você adquirir materiais para o seu usufruto, todas as vezes em que você selecionar a opção de reciclar algum determinado material em sua posse, vai ter uma animação do Sam pegando o material, colocando ali o material, indo para o lugar, e aí, beleza. Toda a reciclagem que você faz é essa mesma animação. Não tem necessidade. A primeira vez, ok, a segunda, beleza. A terceira você já começa a ficar meio enjoado, você quer ficar pulando. E a forma de pular essas animações também não é muito legal, porque não é só apertar um botão, você tem que apertar lá e confirmar que você quer pular. Isso é um pouquinho chato, mas essa não é a pior de todas, cara. A pior animação que tem é justamente quando o Sam começa a detectar as EPs no ambiente. As EPs são ali os monstros, né, do multiverso do jogo. E, cara, toda vez é a mesma animação, aquele robozinho começa a se mexer e fica em câmera lenta e, cara, não tem como você pular. E tem trechos do jogo que você passa com uma certa constância e todas as vezes que você passa nesse trecho acontece essa animação e é meio chato quando você tá com pressa, cara. Então, assim, é um negócio que realmente parece não ser nada a princípio, mas é muito
ruim. O próximo ponto negativo se deve justamente às texturas do game. Exatamente isso que você ouviu. É um dos gráficos mais bonitos da geração, porém ele tem algumas pequenas, bem pequenas falhas mesmo, que é o seguinte: algumas texturas elas carregam na sua frente. Embora seja muito raro você ver isso, mas acontece. Principalmente quando você está subindo no topo das montanhas, exatamente, bem no topo mesmo das montanhas. Às vezes pode acontecer de uma textura, geralmente da vegetação, levar um tempinho a mais para ela aparecer e ela pode acabar pipocando na sua cara. De resto, não tem muito o que reclamar. O draw distance desse jogo é fenomenal, mas de vez em quando pode acontecer isso daí. E um outro ponto negativo é justamente pela repetição, né? O game ele leva um pouquinho de tempo para se desenrolar de fato. Tanto é que, por exemplo, né, para você receber uma arma de autodefesa, não letal, obviamente, você só vai receber lá mais ou menos pelo terceiro capítulo, que é a boleadeira, né? Aquela arma que você joga, que ela joga uma corda assim, que ela envolve e deixa o inimigo apenas imobilizado, que é muito útil contra os mula ali no jogo, né? Pra você que não sabe, os mula é os ladrão do carteiro, né? Aqueles caras que vai roubar o carteiro, quer pegar a encomenda que você tá levando. Então pra você se defender dele, você joga essa arminha ali, enrola ele com a corda, você sai correndo e não dá tempo mais dele te pegar. Você só vai adquirir alguma coisa desse tipo depois do segundo, terceiro capítulo. Então assim, leva um tempinho porque os capítulos são relativamente grandes. De cabeça assim, eu acho que eu levei em torno de mais ou menos umas 10, 15 horas para chegar no terceiro capítulo. Então vai valer de pessoa para pessoa. E uma outra crítica vai novamente para a interface, só que dessa vez é em um outro ponto. A interface do mapa do jogo, quando você abre para ver onde você quer ir, ela é até intuitiva, porém muito poluída. Essa foi uma reclamação que foi muito feita pelos jogadores em Horizon Zero Dawn. E com o tempo lançaram um patch onde era possível você filtrar os itens que apareciam no mapa. Mas Death Stranding não tem essa opção até esse presente momento. Então às vezes é um pouco ruim você conseguir achar ali o lugar que você quer ir no mapa, marcar alguma coisa ali específica, porque tem muito item na tela. Como esse é um jogo em que outros jogadores também deixam coisas que fazem parte ali do seu mundo, aquilo também aparece no mapa, então é mais uma coisa para poluir ali o mapa e você não tem filtro nenhum na hora de olhar. Então pode ser um pouco incômodo, para mim foi um pouquinho sim, então é um ponto negativo que precisa ser citado. E por último, cara, que foi uma das coisas assim que realmente me deixou mais decepcionado com os defeitos do game, é justamente as conquistas, os troféus. Galera, sem brincadeira, velho, é um exagero a forma como distribuíram os troféus no game. Exatamente, eu não digo pela quantidade, mas pelos tipos. Quase todos os troféus são de bronze e não faz uma distinção muitas vezes até da dificuldade de objetivos. Existe um troféu de você coletar, por exemplo, todos os chips de memória do jogo. Esses chips ficam escondidos em lugares que não aparecem no mapa, pelo menos pra mim não aparece. Então são aqueles clássicos coletáveis que muitas vezes você vai ter que olhar um vídeo no YouTube pra ver onde é que tá, ir lá e pegar. E o troféu é de bronze. O mesmo nível de troféu que você ganha por exemplo, fazer xixi no jogo. Às vezes o Sam tá lá muito apertado, cara, você precisa deixar ele se aliviar, né? E você ganha um troféu pra fazer isso, mas é um troféuzinho de bronze. Agora, atividades realmente difíceis, muitas vezes também são apenas um troféu de bronze. Esse jogo aí, se tiver uns 2 troféus de prata e um de ouro, eu acho que já é muito. Isso aí desmotiva, inclusive, até para você buscar platina, se for o caso. No meu caso, eu pretendo platinar, mas eu achei muito ruim essa distribuição. E bom, galera, esses foram os pontos positivos e negativos que eu tinha para falar a respeito de Death Stranding. Mas como conclusão, o que eu posso dizer para você, espectador, que quer saber se vale a pena ou não pegar esse game, eu diria que ele, de fato, é um game que foge muito dos padrões que nós estamos acostumados. Você tá buscando só um jogo de ação, você é um cara só de ação, você não gosta de explorar, você não gosta muito de ficar pensando, não é um jogo para você. Porém, não é um jogo cansativo nesse aspecto também. Eu diria que o Death Stranding ele é muito equilibrado, embora o foco dele não seja ação, ele é muito equilibrado com isso também. Então eu não diria que ele deixaria de agradar um jogador de Metal Gear, por exemplo, um jogador de Uncharted.
Ele é uma proposta um pouco diferente, mas eu acredito sim que agradaria a maioria desses jogadores. Só que para isso, você precisa dar uma chance pro game. E baseado muitas vezes no que você viu em trailers e coisas do tipo, provavelmente isso talvez tenha te desmotivado. Mas eu recomendo você experimentar quando você puder, valerá muito a pena. Então qual seria a minha nota final para este game? Bom, na minha concepção, Death Stranding ficaria entre 80 a 89 de nota. Eu não diria que Death Stranding é um jogo 90 a mais, mas lembrando que essa nota não é baseada em gosto, e sim na qualidade técnica que o jogo apresentou, de enredo, de engine e outros aspectos, dos quais eu avaliei cuidadosamente durante o gameplay. Também não é um jogo que faz tanto o meu estilo, mas me agradou muito, assim como outros jogos que eu já experimentei, então eu preciso olhar por esse lado e não apenas pelo gosto pessoal. Então essa seria a minha nota final, entre 80 a 89, possivelmente um concorrente ao GOT desse ano. Mas e você? Você concordou aí com o que eu falei a respeito do game ou você discorda? Deixa aí nos comentários se você já jogou e se você concorda com a nota que eu estou dando aqui para o Death Stranding. Foi um grande prazer em ter vocês aqui no vídeo. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você acompanhou até aqui, por favor, valoriza aí o trabalho então e deixa, por favor, o seu like aqui no vídeo, justamente para fortalecer não apenas o meu trabalho, mas também ao canal e que a gente possa crescer ainda mais juntos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!